Maju, eu só vejo ela pelos links importantes aí da sociedade. Ela disse, tô vendo aqui. Só vejo ela nessa fase dela chique. Conseguiu ver, gente? Não tá aparecendo nada aqui não, Aline. Tô vendo, Aline. Pra mim apareceu. Apareceu? Aqui apareceu. Agora estou vendo também, tô vendo. Aline, apareceu aqui pra mim. Aqui tá de boa também. Apareceu? Então tá, deixa eu começar aqui a apresentação. Vou fazer assim um resumão do que a gente... Vocês aceitam café? Meu café é péssimo, mas dá para tomar. Eu vou fazer um resumão do que falei na semana passada para vocês, porque algumas pessoas me mandaram mensagem falando que não conseguiu visualizar a aula. Aí eu vou fazer um resumão, mas é interessante vocês assistirem a aula passada para vocês entenderem o contexto, tá? Esse conteúdo nós vamos trabalhar a origem do cinema, é um conteúdo muito legal, até mesmo para a gente relaxar um pouquinho, porque vocês estavam muito focados em obra do Paz, né? E é um conteúdo também que geralmente, assim, eu não vou prometer a vocês que vai cair imensas questões, sabe? Um monte de questão. Mas pode ser que caia, sim, algumas. Então, é um conteúdo gostoso da gente estudar, tá? Tá aparecendo? Sim. Tá aparecendo aqui. Tá normal. Então, vamos lá. Origem do cinema, tá? Trouxe para vocês essa proposta, porque todo mundo, quando fala, né, sobre o cinema, fica-se a pergunta, né, da onde realmente veio o cinema. E antes de eu iniciar falando o conteúdo, né, do cinema, eu trouxe para vocês também alguma referência, que foi o que a Tainara trabalhou com vocês, né? Ela trabalhou muito sobre essa questão do século XIX e as grandes mudanças que aconteceram dentro das linguagens visuais. Tanto que ela trabalhou as vanguardas, não foi isso? Só que eu trouxe para vocês também, para relembrar, porque isso pode ser uma questão de prova, que o século XIX não ficou marcado só para as visuais, ela também foi um período, um século que também ficou marcado para a dança e para as cênicas também, tá? Então, a linguagem da dança e a linguagem cênica. Então, a gente tem aí as quebras dos padrões, né, entre ambos. A dança sai do clássico, entra dentro do jazz, que é uma dança mais espontânea, uma questão mais corporal, né, tira aquela questão da linha, do ponto central, o clássico, que a gente já sabe, né, já trabalhou, e também é um grande avanço dentro da linguagem cênica, quando a gente trabalha o conteúdo de hoje, que é o cinema, né, também com várias quebras de padrões, então assim, a gente vai observar que o clássico vai perdendo um pouquinho, não que ele perca o valor, porque o clássico nunca perde o valor, mas os artistas se tornam mais ousados, né? Artista é ousado. Então ele começa a quebrar alguns padrões para se inovar, até mesmo para se ver uma forma diferente, tá? Então, como eu coloquei, as outras áreas da arte também passavam por um momento de renovação dentro da linguagem, tá? Dança e fotografia. E aí iniciei falando um pouquinho, porque às vezes quando a gente faz sempre pesquisas falando sobre a origem do cinema, aí a gente observa assim, os irmãos Lumière, né? A gente sempre vai focar nos irmãos Lumière. Sim, os irmãos Lumière foram, sim, assim, os grandes intervensores, né, do nosso cinema. Mas a gente precisa entender que o cinema, ele não surgiu só no século XIX. Algumas tendências que hoje são muito usadas, não usadas da forma que era antigamente, claro, tudo usando agora com uma tecnologia. Mas só para vocês entenderem que desde o século XVI, muitas pessoas já usavam algumas técnicas que se usa no cinema, né? Então, trouxe para vocês a questão do refletor à vela, né? Que como é que era? Tá aqui, ó, que lá no século XVI, as companhias teatrais, que até então era a única forma de diversão daquele período, as companhias de teatro, elas não tinham tecnologia, então, e elas precisavam de iluminação para suas cenas. Então, eles usavam, olha que legal, eles pegavam um refletor, que era um refletor à base de uma caixa de metal, né? E eles usavam como se fosse um desenho, aqui, ó, no vidro, né? Naquele olho que tem do refletor.
Gente, lembre-se que isso aqui é um refletor do século XVI, tá? E aí, isso aqui, se vocês observarem, é como se tivesse alguma coisa desenhada nesse vidro. E aí, eles acendiam essa vela, e essa luz que refletia aqui dentro saía para o palco, onde eles estavam apresentando. E aí, algo era iluminado, ou algo era demonstrado através dessas imagens que tinha aqui desenhado nesse vidro. Então, aí era uma primeira técnica do refletor que esbaçava o quê? Luz, né? E a gente começa a observar que mais tarde, lá no século XIX, todos esses elementos que eu estou apresentando para vocês, eles vão servir vai ser de grande importância para o surgimento de fato do cinema. Só quero colocar na cabecinha de vocês que os primeiros, né, índices do cinema começam lá desde o século XVI, tá? Com essa técnica aí. Eles nem sabiam que o que eles estavam fazendo para uma companhia de teatro, para fazer uma iluminação. Mas daqui a pouco a gente vai entender de onde se vem toda essa estrutura, tá? Aí aqui, século XVII, falei sobre a lanterna mágica, né? Que eles usavam literalmente uma lanterna dentro de uma caixa, né? Eles fizeram um objeto, que aqui dentro eles colocavam uma lanterna. Essa lanterna, né, após ser ativada, ela refletia uma luz, né? E aqui dentro, não sei se vocês estão vendo aqui a mãozinha, vocês estão vendo a mãozinha aqui? Vocês estão vendo a minha seta? Ana Raquel? Sim, estão vendo sim, dá para ver na mão dele. Ali, tá, né? Ó, aqui, ó, tá vendo que ele tá mexendo? Porque aqui na mão dele, ele tá introduzindo dentro dessa máquina uma espécie de um vidro em sequência, um vidro desenhado. Ele vai inserindo esse vidro, né? Eu estou falando vidro para vocês entenderem, mas é como se fosse uma placa de vidro, e ele introduz essa placa de vidro aqui com as imagens desenhadas. Quando essa imagem ela chega nesse ponto aqui onde reflete a luz, a imagem ela é refletida. Só que essas imagens eram imagens o quê? Congeladas. Então, a cada passo que ele ia empurrando esse vidro até chegar lá do outro lado, né? Ele ia passando várias imagens e sendo colocadas aqui. Olha como é que era o meio de diversão dessas pessoas aqui, século XVII. Né? Então, isso aqui era a tecnologia da época, gente. Imagina, né? E era assim que eles assistiam as primeiras cenas, que para eles ali, século XVII, já era ali o auge do cinema, mas na verdade não era, né? Aqui era só uma das técnicas que eram usadas em muitas das apresentações que tinha de divertimento do povo, ok? Aí, século XVI, século XVII. Foi se expandindo até ali o século XVIII, aí quando a gente chega de fato no século XIX, a gente começa a conhecer um cara chamado Etienne. O Etienne, gente, ele era um estudioso, um fisiologista, um negócio assim. E ele gostava muito dos movimentos de animais. Ele tinha uma fascinação pelos movimentos de animais. Então, o Etienne fotografou várias imagens, né, de um movimento de um animal específico. Essa imagem aqui é uma imagem dele, tá? Aí, essa imagem aqui, ó, se vocês podem observar, ele fotografou em vários momentos de movimentação desse cavalo. Isso aqui a gente chama de fotograma ou quadros, tá? Esses fotogramas, quando ele reuniu todos, um ao lado do outro, ele começou a perceber todos os movimentos que esse animal estava fazendo, né? E assim começou a surgir, ali no século XIX, o quê? O avanço da fotografia. Aí a gente observa que, devido à fotografia, século XIX, a gente começa a entender como poderia, mais tarde, fazer cenas dentro do cinema. Então, eles pegavam todos esses quadros, que eram chamados de fotogramas, e aí, um ao lado do outro, a gente conseguia ver o quê? Movimentação. Então, graças ao Etienne, mas, né, o Thomas, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele começa a fazer imagens usando a câmera fotográfica para trabalhar com esses fotogramas e, assim, surgir as imagens. Então, o fotograma, como vocês já sabem, é uma sequência de imagens dando uma ilusão de quê? De movimento, ok? Não esqueça, fotogramas é uma sequência de imagens, ó,
de imagens que dá uma ilusão de movimento. Beleza, então, lembrando lá, né, o Etienne foi o grande precursor do avanço da fotografia. Então, século XIX, o que avança? A fotografia. Através dos fotogramas, a gente começa a perceber que a gente pode ter uma imagem. E através dessa imagem, fotografadas em vários momentos para se dar uma sensação de movimento. Aí, com a ajuda do Thomas, com muitos estudos, ele começa a ter uma ideia de construir um cinetoscópio. E assim ele fez. Em 1887, gente, surge, vamos dizer assim, o primeiro cinema. Só que esse cinema, ele era feito aqui, ó, dentro dessa caixinha. O que ele fazia? O Thomas, gente, ele criou esse cinetoscópio com várias imagens que estavam aqui, ó, recapituladas dentro desse aparelho, que eu esqueci agora o nome, eu vou lembrar até o finalzinho. E aqui eles começavam a registrar, todas essas cenas eram passadas, tipo assim, por segundo, sabe? Era muito rápido o que passava de um para o outro, ia passando, e isso dava uma sequência de movimentação. E assim eles começavam a ver uma cena. A gente começava a ver um desenho de uma cena, tá? Então, ele foi o grande inventor do cinetoscópio, que era uma caixa na qual, por meio de artifício, era possível observar uma lupa de imagem. Então, aqui, se vocês observarem, ó, ele conseguia ver a cena fazendo isso aqui, ó, esse movimento. Ele abaixava e olhava como se estivesse vendo uma coisinha dentro de uma caixinha. Só que aí começou a surgir, nossa, aqui foi, assim, um avanço, né? Todo mundo ficou louco, claro, só quem tinha condições de assistir eram pessoas que tinham dinheiro na época, né? O divertimento era dos nobres. Então, imagina, só que começou a dar, tipo assim, não tô gostando não. Por que não estava gostando? Gente, só era uma pessoa de cada vez. Então, imagine as filas longas e longas para poder assistir. Geralmente, o filme era, no máximo, de 20 a 50 segundos, né? Então, era bem rapidinho, até mesmo dentro do nosso cinema, as primeiras imagens sempre foram assim, de 20 a 50 minutos, né? Desculpa. E então, aqui eles começavam a ter o nosso primeiro cinema. Olha aí, 1887. Mas não deu muito certo, né? Não deu muito certo, porque as pessoas começaram a, tipo assim, poxa, demora tanto para ver, só uma única pessoa pode entrar por vez, por mais que tenha sido um avanço muito, mas depois que começou a cair muito na graça, né? Tipo assim, todo mundo já tinha acesso e tudo, aí começou a ficar um pouquinho, mas era um avanço tecnológico naquele período. Aí sim, aí entra os irmãos Lumière, tá? Os irmãos Lumière, que é Auguste, né? Desculpe. Aqui o Augusto, né? E o Louise, eles foram chamados pelo pai, que era o Agostini, pai dos dois. E ele estava na cidade porque o cinetoscópio, ele surgiu pela Europa. E lá na França, né? Ele viu aquilo, achou interessante, achou muito legal isso aqui. Só que ele falava assim, mas isso aqui pode ser melhor. Porque ele começava a ver, escutar os burburinhos, né, da sociedade falando que era muito legal, mas que, né, poxa, só uma pessoa pode ver, né, e demora muito para a gente poder ter acesso. E assim ele teve uma ideia. Mandou chamar os filhos, Auguste e Loís, e deu uma missão para ambos, né? O Agostini, gente, que eu falei agora, que é o pai dos dois, ele era pintor e fotógrafo. E como ele sabia, né, dessa questão da criação, ele era muito criativo e ele gostava muito de ousar, ele sempre queria estar à frente de todos. Então ele chamou os filhos, que também estavam seguindo ali a profissão do pai, e falou, olha, vocês têm uma missão, vocês precisam criar uma máquina que a gente consiga projetar uma imagem, mas que várias outras pessoas consigam ver. A gente tem que tirar essa ideia de que só uma única pessoa pode... Essa máquina, ela tem que ser expandida. Vou usar essas palavras, claro que não são com essas palavras, mas para vocês poderem entender. E assim, eles ficaram em estudo durante, acho que foi 1 ano e alguns meses estudando, até que eles conseguiram, através de muito estudo, de muita tentativa,
ele conseguiu, no caso, os dois conseguiram fazer o cinematógrafo. O que é isso, gente? O cinematógrafo, desculpa, é uma projeção dessa imagem. Então, essa máquina aqui, essa aqui é uma foto original, né? E aí eles pegaram o que eles tinham dessa imagem, a técnica que eles usavam aqui dentro desse cinetoscópio, ampliaram, diminuíram, né? Então, olha só o estudo que eles tiveram. E criaram, então, esse aparelho. O que esse aparelho fazia? Ele projetava uma imagem em uma tela grande. Então, ele conseguiu fazer que isso aqui se transformasse aqui, no cinematógrafo. E aqui começa a surgir, a partir daqui, começa a surgir o cinema. Porque a imagem já era projetada em uma tela grande, e aí essa projeção dessas imagens em uma tela grande, com várias pessoas, né, que elas poderiam assistir, não apenas um único espectador. Então, eles conseguiram fazer o que o pai queria tanto, né, que avançasse, para que muitas pessoas pudessem ter acesso àquela cena que estava sendo transmitida. Então, em 1895, surge o primeiro filme, né? Assim, que esse aqui foi o primeiro filme projetado em uma tela grande, assistidas por milhares de pessoas, e que durou ali em torno de 50 segundos a 60 minutos, né? A 60 segundos, não durou um minuto. Então, em 28 de dezembro de 1895, aconteceu a primeira projeção para essa plateia. E acho engraçado, gente, porque isso aqui foi algo tão esperado por tanta gente que esse Legrafé, ele ficou lotado de gente para assistir essa única cena. E sabe como é que era essa cena? Era o trem chegando. Por quê? O cinema desse período, ele era um cinema muito mais documentário do que o cinema que a gente tem atual, né? Bem diferente. O cinema nesse período aqui, século XIX, era um cinema mais voltado para coisas que já existiam. Então, eles iam para um espaço, ficava tirando as fotos desse objeto em movimentação, e, através disso que já existia, eles conseguiam captar uma imagem. E assim eles fizeram. Eles foram para a estação de trem, fizeram várias fotografias desse trem chegando, e assim eles conseguiram transmitir para uma imagem. A imagem era essa, um trem chegando na estação, tá? Então, até coloquei assim, ó, o fato era inédito e a projeção causou medo em parte da plateia. Por quê? Olha que engraçado. A plateia estava assistindo, né? E começou o filme. Quando o trem ele começou a chegar, parecia que esse trem ele ia passar pela cabeça deles. Aí, então, a plateia inteira ficou com medo, né? Começou a baixar com medo desse trem passar por cima deles. Então, só para vocês terem uma noção, porque era uma tela muito grande, eles nunca tinham tido um acesso àquilo. Era, de fato, uma tecnologia para eles avançadíssima, para eles era algo inovador, inédito, né? E imagina aquelas pessoas ingênuas, né? Naquele período, por ser algo muito diferente. Olha só que legal. 1895. E aí, século XXI, começa a surgir o quê? Os filmes 3D, né? Que também nos dá essa sensação de como as coisas estão saindo de dentro da tela, né? Só que lá em 1895, a sensação que eles tiveram foi a mesma que a gente teve agora no século XXI, quando a gente teve o avanço dos filmes 3D, né? Então, imagine, eles conseguiram, para eles, o trem ia sair daquela projeção, ia pegar eles, né? Então foi muito engraçado. Foi uma cena muito engraçada, todo mundo correndo, gritando, pensando que o trem ia passar por cima deles. Aí eu trouxe para vocês aqui justamente esse vídeo. Da saída das fábricas já é uma sequência de fotos, não é? Isso. Por isso que é para vocês verem as diferenças de todos. Todas vão ser sequências de foto, né? Só que a forma que foi feito, o ano que foi feito, muda um pouco porque a gente tem um avanço do quê? Da tecnologia, né? Gente, conseguiram assistir? Sim, sim. Tomara, sim.
que todos tenham assistido. Aqueles que não, né, fizeram, não vou assistir não, depois eu assisto. Eu vou deixar como tarefinha, porque eu tenho que dar o intervalo de vocês, que eles pediram muito que a gente não ultrapassasse o horário. Pena que aconteceu isso, né, da internet. Lá na sala de vocês, como eu disse, no Class, eu postei esses slides. E lá tem essa atividade aqui. Eu queria que vocês respondessem no caderno. E semana que vem a gente vai começar a nossa aula fazendo um debate sobre essas 4 questões. Porque a gente vai falar um pouquinho na semana que vem sobre a evolução do cinema. Tá bom? Aline, Oi. aí tem que tirar foto e te mandar? Não precisa, tá bom? Vocês vão responder no caderno e nós vamos trabalhar aqui como meio de debate. Para vocês participarem bem, vocês precisam estar cientes do que a gente vai estar falando, tá bom? Então, não precisa me entregar, não vale nada em questão de nota nesse primeiro momento. É só para a gente poder fluir com o nosso debate semana que vem. Tá bom, obrigada. Tá bom? Gente, desculpa aí pelo atraso, tá? Mas é porque realmente travou, tanto que eu não estou conseguindo mexer em nada aqui. Não sei se vocês estão conseguindo nem ver. Então, eu quero desejar para vocês uma ótima semana. Obrigada aí também pela parceria de vocês aí hoje. E lembra daquilo que eu falei no início, gente, não deixa para correr atrás dos objetivos de vocês na última hora. Corram a partir de agora. A vida de vocês não para, tá? E vocês têm uma responsabilidade muito grande agora no final do ano. Então, vamos mesmo se dedicar aí aos seus estudos, tá? Muito obrigada. Não esqueçam, tá? Assistam esses 3 videozinhos novamente. Respondam essas questões